Paz, meus irmãos, amém? Podem estar sentados, alegria retornar a essa nova igreja mais uma vez, para juntos adorarmos ao nosso Deus, que é todo-poderoso, e sem dúvida, nossos corações estão preparados por ouvir a palavra de Deus, depois desse momento de louvor tão abençoado, que já preparou o nosso coração para receber de Deus a sua palavra. Queria convidar você para nós lermos juntos 1 Samuel capítulo 29. 1 Samuel capítulo 29. Samuel capítulo 29, a partir do verso 1. Aleluia! Louvado seja o teu nome, Senhor. 1 Samuel capítulo 29, verso 1 até o verso de número 4. Depois vamos ler alguns versos do capítulo 30, que diz o seguinte: ajuntaram os filisteus todos os seus exércitos em Afeca, e acamparam-se os israelitas junto à fonte que está em Jezreel. Os príncipes dos filisteus se foram para lá com centenas e com milhares, e Davi e os seus homens iam com Aquis na retaguarda. Disseram então os príncipes dos filisteus: estes hebreus que fazem aqui? Respondeu Aquis aos principais dos filisteus: não é este Davi, o servo de Saul, rei de Israel, que esteve comigo há muitos dias ou anos, e coisa nenhuma achei contra ele desde o dia em que, tendo desertado, passou para mim até o dia de hoje? Porém, os príncipes dos filisteus muito se indignaram contra Davi e disse: faz voltar este homem para que torne ao seu lugar que designaste, e não desças conosco à batalha, para que ele não se faça nosso adversário no combate, pois de que outro modo se renunciaria como o seu Senhor? Não seria porventura com as cabeças desses homens? Capítulo 30, verso 1. Sucedeu que, pois, chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia em Ziklag, os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul de Ziklag, e esta ferida e queimava. Tinham levado cativos as mulheres que lá se encontravam, porém ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente levaram consigo e foram ao seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e a cidade estava queimada, as mulheres foram levadas cativas, juntamente com os filhos e as filhas. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não ter mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas. Verso 6. Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. E disse Davi ao sacerdote Abiatar: traz aqui a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. Então Davi consultou ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançarei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele com 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde estavam os retardatários. Davi, porém, com 400 homens continuaram a perseguir, pois 200 ficaram pelo caminho. Verso 11. Acharam no campo um homem egípcio, e trouxeram a Davi, e deram pão e comida e beber água. E deram também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de pastas, e ele comeu e recobrou então o seu alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão e nem bebia água. Então perguntou Davi:
Quem és tu? De onde vens? Respondeu o moço egípcio: eu sou servo de uma equipe, e o meu senhor me deixou aqui, porque eu adoeci há 3 dias. Verso de número 18. Assim, Davi salvou tudo quanto havia tomado os amalequitas, também salvou as suas mulheres. Não lhe faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que havia tomado. Tudo Davi resgatou de volta. Bem, até aqui. Amados irmãos, os anos vão passando e a gente vai percebendo como as coisas vão mudando com tanta rapidez no mundo em que vivemos. A tecnologia e a ciência têm se evoluído como nunca antes na história do mundo. Isso tem feito com que os homens sentissem esse sentimento de autoconfiança e vivessem uma vida como se não precisasse de Deus. Esse é o cenário do mundo em que vivemos. Quando nós olhamos para a humanidade desse século, a gente percebe um ser humano cada vez independente de Deus, confiando na sua própria força, na sua própria inteligência, nos seus próprios recursos tecnológicos. A inteligência humana de criar e recriar coisas tecnológicas, de ser capaz de criar coisas extraordinárias, tem feito o ser humano sentir que não precisa de Deus, que eles podem viver a parte de Deus, eles vivem como se Deus não existisse. Os homens no século XXI têm vivido como se não precisassem de Deus, mas eles estão enganados. Esses homens estão enganados, amados, porque nós precisamos de Deus. Amém. Sem Deus não somos, sem Deus nós não existimos. Deus é o sustentador da nossa existência. Glória a Deus. Deus é o nosso Criador e sustentador da nossa vida. Sem Ele nós não somos, sem Ele nada podemos fazer. Verdade. Tem uma frase de um pensador chamado Agostinho que diz o seguinte: Senhor, Tu me criaste para Ti mesmo, e a minha alma não tem descanso enquanto não descansa em Ti. Senhor, Tu me criaste para Ti mesmo, e a minha alma não tem sossego, a minha alma não tem descanso enquanto não voltar para Ti, Senhor, descansar em Ti. E é exatamente isso, amados. Deus criou você e eu para o próprio Deus, para a glória de Deus, para conviver com Deus, para relacionar com Deus. E quando o homem vive a parte de Deus, longe de Deus, a sua existência é vazia. Ele tem um vazio existencial que ele não consegue conviver consigo mesmo, sem encontrar consigo mesmo, porque primeiro precisa encontrar com o seu Criador para a sua vida ter sentido. A vida humana não tem sentido sem Deus. A vida humana não tem sentido por Deus, porque ele está alienado. Porque a alma humana só tem descanso quando voltar para o seu Criador e depender dele. Amados, nesse exato momento que você puxou o ar para respirar, isso vem de Deus. O ar que respiramos vem de Deus. Deus não é apenas o Criador da sua vida, mas Ele é o conservador da nossa vida. Então significa que cada manhã, cada dia levantarmos, nós temos que orarmos a Deus e agradecer pela vontade de estarmos vivos, porque é Deus que nos tem nos dado um fôlego de vida e tem mantido o nosso viver. Mas a gente olha para a humanidade e a humanidade usa o fogo de vida que vem de Deus para se revoltar contra Deus. Isso é uma demonstração de incoerência sem precedente. O ser humano usando a vida que procede de Deus, que é mantida pelo Criador, e ele usa a sua própria vida não para louvar a Deus, exaltar a Deus, mas para lutar contra o seu Criador. Isso é uma incoerência sem precedentes. Mas essa é a realidade do mundo em que vivemos. Os homens cada vez mais independentes de Deus. Os homens cada vez tocando a sua vida, vivendo a sua vida como se Deus não fosse necessário para conduzir o seu viver. Por isso tantas tragédias, por isso tanta destruição no mundo, porque nós precisamos de Deus.
O homem precisa de Deus, nós precisamos de Deus. E amados, nós temos aqui nesse texto a história de Davi. E essa história de Davi mostra exatamente alguns princípios que nós não podemos esquecer. Essa história de Davi registrada em 1 Samuel 29 e 30 nos ensina princípios inesquecíveis que precisamos sempre trazer à nossa memória. Aleluia. Princípios que sempre temos que trazer à nossa memória, porque às vezes esquecemos. Amados, a história mostra que Davi fica sabendo que os filisteus iriam lutar contra Israel. E Davi então deixa a sua cidade, a sua família, e pega todos os soldados, os homens daquela cidade, e vai se oferecer aos filisteus para lutar uma guerra que não era dele. E 3 dias depois, Davi volta para a cidade e encontra a cidade destruída, arrasada. Os amalequitas haviam levado as mulheres, as crianças, os filhos e todos os despojos daquela cidade. E a partir dessa história tão triste e que tem um final feliz, nós aprendemos algumas lições inesquecíveis, alguns princípios valiosos para a nossa vida cristã. E qual o primeiro princípio que a gente aprende com essa história? É que o ser humano, ele é falho, o ser humano é frágil, o ser humano é indefeso. Amados, Davi falhou. Davi, mesmo sendo um homem sábio, um homem segundo o coração de Deus, um homem experiente, Davi falhou. Davi falhou em deixar a cidade desprotegida, o seu povo desprotegido, a sua família desprotegida, para lutar uma guerra que não era dele, que não fazia parte dela. Davi foi imprudente, Davi ele foi inconsequente e demonstrou uma fragilidade humana, porque ele não deveria deixar a pequena cidade de Ziclag desprotegida, pegar todos os homens daquela cidade para lutar uma guerra em favor dos filisteus. O que Davi tinha de ajudar os filisteus? Os filisteus estavam aí para guerrear contra Israel. E Davi então pega os homens e se oferece para ajudar os filisteus, para lutar contra Israel, contra Saul. Davi não precisava disso. Mas por que Davi queria tanto ajudar os filisteus? Amados, porque na época que Saul estava perseguindo Davi, e Davi fugia de campo em campo, Davi encontrou abrigo entre as terras dos filisteus. Davi ficou escondido entre os filisteus. E nesse momento, quando Davi percebe que os filisteus estavam se preparando para uma guerra contra Saul, Davi pega todos os homens da cidade de Ziclag e vai se oferecer para ajudar os filisteus, para pagar uma dívida. Aquele sentimento de culpa, de que os filisteus me ajudaram anos atrás, agora eu vou oferecer os homens da minha cidade, os soldados meus, para a gente lutar em favor dos filisteus contra Israel. Mas Davi não deveria fazer isso. Israel era o povo de Deus, mesmo sabendo que Saul era um rei ruim e não temia Deus, mas Israel era o povo de Deus. Davi não poderia juntar os filisteus para lutar uma guerra contra Israel. Davi foi imprudente, Davi foi inconsequente, Davi mostrou uma fragilidade sem precedentes nessa história. Davi que nos capítulos anteriores havia protegido uma cidade de Keila. Davi que havia demonstrado estar preparado para as guerras, para as pelejas. E Davi foi pego na armadilha dos amalequitas, porque quando Davi saiu com todos os seus soldados, todos os homens da cidade, os amalequitas aproveitaram e invadiram a cidade de Davi e levaram as mulheres, os filhos, os despojos, o ouro, o mantimento, levaram tudo embora. E Davi chega, a cidade está queimada,
que eu digo isso? Que até mesmo Davi, ele pode errar, ele erra, o ser humano está sujeito a errar. O ser humano está sujeito a demonstrar fragilidade. O ser humano pode errar nos seus cálculos. O ser humano pode ser levado pela ambição e engano do seu coração, como foi Davi. Davi queria fazer uma média com os filisteus, uma média que ele não poderia fazer, nem devia fazer. Davi errou, mostrando que o ser humano está sujeito a falhar, está sujeito a errar. Mas Davi nos ensina que, quando erramos, devemos reconhecer o nosso erro, devemos reconhecer a nossa fragilidade. E Davi reconheceu. Davi reconheceu o quão indefeso ele era e correu nos braços de Deus para pedir ajuda. Amados, o ser humano está sujeito a errar. O ser humano é falho. O ser humano é indefeso. A segunda lição que a gente aprende, amados, nesse texto, que o ser humano, ele depende de Deus, sempre. O ser humano depende de Deus. Amados, Davi tinha jeito para a guerra. Davi era experiente na guerra, conhecia as estratégias de guerra, tinha experiência de guerra, tinha muitas habilidades, ele tinha muitos soldados à sua disposição, era um grande líder. E quando nós olhamos a história de Davi, ele tinha uma história de grandes conquistas. Davi venceu um leão protegendo as suas ovelhas. Davi venceu um urso protegendo o seu rebanho. Davi era um valente. E como se não bastasse, ele ofereceu para lutar contra Golias, quando nenhum soldado queria lutar, e venceu Golias. Amados, Davi tinha um histórico de vitórias. Era um guerreiro, um homem do combate, sempre disposto a proteger o seu povo. Davi tinha muitas habilidades, Davi tinha muita capacidade, Davi tinha experiência, Davi tinha inteligência militar como ninguém. O currículo de Davi era invejável. Mas nada disso substitui a dependência de Deus. Porque o ser humano depende de Deus sempre. Sempre. A nossa situação de Davi era dramática. A situação que Davi se encontrava era crítica. E Davi estava diante de uma pressão muito grande. Uma pressão interna e uma pressão externa que Davi enfrentava. A pressão interna é o peso de consciência. O peso de consciência de que errou, fracassou, foi imprudente, foi inconsequente, e agora as mulheres dos seus soldados foram levadas, os filhos dos seus soldados foram levados embora. E agora Davi está com essa pressão interna na sua consciência de ser culpado pelaquela tragédia naquela cidade. Pressão interna muito grande, peso de consciência, peso de culpa. E por isso Davi chorava, não tendo mais forças para chorar, diz o texto. Mas Davi estava sofrendo não apenas uma pressão interna na sua consciência. Davi estava sofrendo nesse momento uma pressão também externa, porque os homens de Davi, que Davi levou para a guerra, estavam com muita raiva de Davi, com razão. As suas mulheres foram lapidadas, os seus filhos foram levados embora. A cidade de Siclag foi toda queimada por causa da imprudência de Davi, do orgulho de Davi de querer fazer média para ajudar os filisteus. E o texto diz, amados, no verso 6, que os homens de Davi, os soldados, estavam pensando em cada um pegar uma pedra para apedrejar Davi. Com raiva. Queriam apedrejar Davi. Queria dar um fim na vida de Davi, queria colocar para fora todo aquele ódio contra Davi, apedrejando Davi. A vida de Davi estava ameaçada. Davi estava angustiado. O texto diz no verso 6, capítulo 30, Davi muito se angustiou naquele momento, pois o povo estava falando em apedrejá-lo.
porque todos estavam tristes, amargurados por causa dos seus filhos e das mulheres que foram levadas cativas. E Davi era o culpado daquela tragédia. Olha que pressão! Pressão interna na sua consciência e pressão externa, porque os seus próprios soldados queriam acabar com a vida de Davi. O que Davi faz? Davi então olhou para a sua habilidade e não resolveu. Davi olhou para a sua capacidade militar, mas isso não era suficiente. Davi olhou para toda a sua experiência de guerra, mas isso não era suficiente para transformar aquele momento de tragédia que se encontrava diante de Davi. O que Davi poderia fazer? Davi não sabia para onde foram os amalequitas, que caminhos foram. Já se passaram mais de 3 dias. E mesmo se Davi soubesse por qual caminho foram os amalequitas, como Davi poderia alcançá-los? Amados, Davi não poderia fazer nada. Davi não sabia onde eles foram, por onde ir, por que caminho perseguir os amalequitas para resgatar o seu povo. Amados, o que a gente aprende com isso? E naquele momento, o currículo de Davi não valia nada. Naquele momento, a experiência de Davi para nada valia para resolver o problema. A história, o currículo, a história de conquista, as habilidades, as experiências. Davi estava com essas experiências nas suas mãos, mas não podia fazer nada com isso. O que a gente aprende, amados? Que nós precisamos de Deus. Chegou a hora que a sua habilidade não é suficiente para resolver o problema. A sua inteligência, o seu dinheiro, as suas amizades. Às vezes nós chegamos em situações, a pessoa pensa assim: não, mas eu sou amigo do prefeito, eu sou amigo do vereador, eu sou amigo do presidente, eu tenho influência na sociedade, eu tenho muito dinheiro. Mas chega um limite, uma situação que o seu dinheiro, as suas amizades, a sua influência não vai servir para nada. É só Deus para resolver o problema. Só Deus. Aqui é a situação de Davi. O que Davi poderia fazer com toda a gama de experiência que ele havia adquirido ao longo dos anos? O que Davi poderia fazer com o seu currículo invejável de vitórias diante de uma tragédia que ele poderia fazer? Nada. O que Davi fez? O texto diz, no final do verso 6, porém, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. A habilidade não era o suficiente, sua capacidade não era suficiente, a sua experiência não era suficiente. Ele se reanimou no Senhor seu Deus. O ser humano precisa de Deus. Ele precisa de Deus. Sempre precisa de Deus. A força e a esperança de Davi foram renovadas em Deus, amados. Em Deus. Porque ele buscou ajuda em Deus. Ele não confiou nas suas habilidades. Ele não confiou na sua competência. Ele não confiou na sua força. Porque para nada valia naquele momento aquilo que ele tinha. Ele buscou forças em Deus e esperança em Deus, no momento de muita angústia que ele estava vivendo. Amados, nós lemos a história do fundador da Apple, por exemplo, um bilionário que morreu de câncer. Ele gastou grande parte da sua fortuna para tentar sobreviver mais um ano, mais 2 anos. E não conseguiu. Morreu deixando bilhões na conta bancária. O que isso mostra para a gente? Que um dinheiro, por mais que bilhões que a pessoa possa ter, o dinheiro tem limite. O dinheiro tem limite. Ele está disposto a dar todos os seus milhões para conseguir mais 2 anos de vida. Ele está disposto a isso. Os meus médicos, os meus hospitais, e todo o dinheiro que tinha à disposição, não puderam prolongar a vida deste homem.
morreu. Porque somente Deus poderia fazer um milagre. Tem limite para as nossas forças, tem limite para aquilo que nós temos. O nosso dinheiro tem um limite para atuar. As nossas influências têm um limite. As nossas seguranças humanas têm um limite, amados. Mas Deus não tem limite. Quando tudo parece estar perdido, quando tudo não tem mais solução, Deus age. Porque não existe limites para a ação de Deus. Quando tudo parece para Davi impossível, tudo parece sem saída para Davi, Davi busca uma direção em Deus. E Davi consulta a Deus. E Davi então recebe de Deus a direção para resolver o problema. Porque nós precisamos de Deus sempre. Sempre. Existe uma ilustração que conta de um homem que não confiava em Deus, não acreditava em Deus, estava escalando uma grande montanha e estava ficando escuro. Ele teve problemas com o seu equipamento para escalar aquela montanha e teve dificuldade de descer e estava escuro. De repente, já de noite, ele despenca daquela alta da montanha. Aí de repente ele lembra de Deus. E nesse momento, as pessoas que às vezes não confiam em Deus começam a gritar por Deus. O Augusto Nicodemo diz o seguinte: o ateu deixa de ser ateu quando o pitbull avança contra ele. Ele grita por Deus. Por instinto. Por instinto ele grita por Deus. Porque ele viu sem saída. E assim foi esse homem que no alto da montanha de noite despenca. E sem saber o que vai ser da sua vida, ele grita por Deus. A corda para em determinada altura daquela montanha, escura, fria. E Deus então fala com ele, diz: você confia em mim? Ele diz: confia, o Senhor é a minha única esperança agora. Ele diz: mas se você confia em mim mesmo? Ele diz: eu confio, é a única esperança. E Deus então diz: então pega a faca está na sua cintura e corta a corda, e deixa o resto comigo. Aquele homem então segurou a corda com força e diz: Deus, o Senhor pediu muito para mim. E aquele homem morreu, pendurado na corda, passou aquela noite gelada, morreu congelado. E no outro dia alguém encontrou aquele homem a poucos metros do chão. É só cortar a corda, está livre. Mas preferiu confiar em si mesmo, segurar a corda e morrer abraçado com a corda e não confiar em Deus. Amados, Davi fez diferente. Davi confiou em Deus. Davi não via solução. E Davi então consulta, pede o sacerdote a escola sacerdotal, no verso 7. E consulta a Deus. E pergunta a Deus: Deus, eu posso perseguir os amalequitas? Deus disse: pode. E vou te mostrar aonde eles foram. E Davi não sabia. E Davi faz uma segunda pergunta: eu vou conseguir alcançar os amalequitas porque eles já passaram mais de 3 dias. Deus diz: você vai alcançar, porque eu vou te ajudar. Mas como é bom confiar em Deus. Como é bom confiar em Deus. Quando os recursos de Davi não tinham mais como ajudar o próprio Davi, Davi se lança a sua esperança em Deus e confia em Deus. Porque Deus sabia o caminho para onde os amalequitas foram. E Deus tinha estratégia para resgatar toda a família de Davi. E com isso a gente aprende a terceira lição, amados. Deus é um Deus de providência. Deus é um Deus de providência. A primeira lição que a gente aprende é que o ser humano é falho. O ser humano está sujeito a errar. É da natureza humana. Mas Deus não erra. Segunda lição que a gente aprende é que nós precisamos confiar em Deus, porque os nossos recursos são limitados. A nossa influência tem limite. A nossa inteligência tem um teto, tem uma limitação. Mas a ação de Deus não tem limites. A terceira lição que a gente aprende é que Deus é um Deus de providência.
Deus é um Deus de providência na vida daqueles que confiam em Deus. Deus é um Deus de providência. E a gente pergunta: onde está a providência de Deus na vida de Davi nessa história? A providência de Deus, amados, começa no capítulo 29. Quando Davi chega com seus soldados para se oferecer para ajudar os filisteus não aceitam a ajuda de Davi. Aí você já vê a providência de Deus. Davi diz: daqui, centenas de homens para te ajudar. O filisteu diz o seguinte: eu não confio em você, Davi. Volte para sua casa. Eu não quero a sua ajuda. Davi fica sem entender. Davi fica magoado, se sente rejeitado. Ele queria de fato ajudar os filisteus, mas Deus não deixou Davi ajudar os filisteus. É a providência de Deus. Foi Deus que tocou no coração dos filisteus para não aceitar a ajuda de Davi. Por que, amados? Se Davi ficasse ali mais 2, 3 dias de guerra, montando uma guerra verdadeira, o que seria da família de Davi? Da família dos seus soldados? Já se passaram 3 dias, e se Davi ficasse ali mais 3, 4, 5 dias, uma semana, lutando uma guerra que não era dele, o que seria da família de Davi? Não poderia ser recuperada mais. Deus então diz no coração do filisteu: mande Davi embora para sua casa urgente. É Deus, irmãos. É Deus trabalhando em prol de Davi, sem Davi saber. Davi ficou chateado porque foi rejeitado, mas é Deus agindo de forma providencial, porque Davi precisava voltar para a sua cidade urgente, para resgatar sua família que foi roubada. O que eu aprendo com isso, amados? Eu aprendo que Deus é tão bom com a gente, mesmo a gente não percebendo, não vendo, não notando. Deus age de forma providencial e com livramento em prol das nossas vidas, sem saber. Às vezes, muitas vezes alguns crentes ficam chateados com Deus porque estavam fazendo negócio empresarial e aquele negócio não deu certo e fica chateado porque aquela sociedade queria fazer, ela não foi para frente. Amados, talvez é livramento de Deus. Talvez é Deus já agindo de forma providencial, livrando você de grandes problemas na frente. Por isso que ele diz que em tudo dá graças, porque não sabemos. Às vezes é livramento, então não fica triste porque o negócio não é errado, não fica triste. Deus sabe o que faz, coloca na mão de Deus. Por isso que eu tenho orado sempre a Deus: Deus, muito obrigado. Meus livramentos que o Senhor tem me dado, eu não vi, eu não percebi, não notei. Porque Deus está nos livrando o tempo todo. Graças a Deus. O inimigo fica fazendo laços para nós o tempo todo. Enquanto nós dormimos, Satanás está fazendo laços contra nós e Deus está desmanchando esses laços. E às vezes nós nem sabemos, nem tomamos conhecimento. E Deus está protegendo a gente, livrando a gente. Aleluia. É a ação providencial de Deus quando nós nem percebemos. Deus está cuidando da gente, nos dando livramento. É Deus dando livramento para Davi. Davi, não vamos aceitar sua ajuda. Volte para sua casa, volte para sua terra. A segunda ação providencial de Deus na vida de Davi é que Deus poupou Davi de lutar contra o seu próprio povo de Israel. Meus irmãos, como ficaria a mente de Davi em lutar essa guerra contra Israel, em que o rei Saul morre, Jonatas, o seu amigo do peito, morre. E como Davi ia viver com esse peso de consciência de lutar uma guerra que vai resultar na morte do rei e na morte do seu amigo? Deus poupou Davi de lutar uma guerra contra o seu próprio povo. Providência de Deus, mas Davi não estava percebendo isso. E a maior demonstração da ação providencial de Deus na vida de Davi foi quando Davi encontra um escravo egípcio sem-morto, rejeitado no meio do caminho. Quando Davi consulta a Deus, Deus diz a Davi: você pode ir que vai alcançar as Amalequitas, pode ir que você vai restaurar tudo que você perdeu. Davi então segue
direção de Deus. Segue no caminho que Deus indicou, na estrada que Deus mostrou a Davi. E no meio da estrada, o que Davi encontra? Um homem semi-morto, fraco, desfalecendo no meio do caminho. Aí nós vemos de novo a providência de Deus na vida de Davi. Aí Davi encontra aquele homem desmaiado, quase morto, e Davi dá água para aquele homem, dá comida para aquele homem, para aquele escravo. E quando ele recobra o alento, Davi pergunta para aquele homem, aquele escravo: quem és tu? De onde você veio? Para onde você estava indo? E aquele escravo diz: os amalequitas me abandonaram no caminho. Os amalequitas que roubaram a cidade de Ziklag, quando viu que eu estava doente, me deixou para morrer no meio do caminho e foi embora. E Davi então pergunta para aquele escravo que foi jogado pelos amalequitas no meio do caminho: você sabe aonde eles foram? Aquele homem diz: eu sei onde eles foram, eu sei para onde eles vão. Amados, quem lê esse texto e não confia na grandeza e providência de Deus, vai achar que foi coincidência. Foi coincidência os amalequitas deixarem pelo caminho um escravo para morrer. Mas não existe coincidência. Existe providência de Deus. Providência de Deus. Nós acreditamos na providência de Deus. Deus agindo em prol dos teus filhos. Deus cuidando do seu povo sempre. Aquele escravo foi deixado no meio do caminho. E foi aquele escravo que foi instrumento de Deus para Davi encontrar a sua família e trazer tudo de volta. Amém. Isso é tão interessante, amados, que o escravo que foi rejeitado, deixado para morrer, Deus faz daquele escravo um instrumento útil. Aquele escravo foi rejeitado porque para os seus donos, os amalequitas, era inútil. Foi deixado para morrer, era inútil. Mas Deus olhou para aquele escravo e disse: você pode ser muito útil para mim. É isso que Deus faz, amados. Deus pega coisas inúteis e torna em pessoas úteis. Como disse Paulo em Coríntios, Deus pega os incultos para confundir os sábios. Deus pega os pequenos para confundir os grandes. Porque é isso que Deus faz. O Deus age de forma providencial na nossa vida. E usa aquele escravo que foi considerado inútil para ser muito útil nas mãos de Deus e levar até onde os amalequitas se encontravam. E Davi então conquista tudo que havia perdido. Amados, como o texto termina? O texto termina no verso 18 dizendo: Davi resgatou tudo aquilo que os amalequitas haviam roubado. As mulheres, os filhos, os despojos, tudo foi trazido de volta. Tudo foi resgatado. Por que, amados? Porque o homem reconheceu o que errou. O homem Davi buscou depender de Deus e não na sua própria força e inteligência militar. E quando nós confiamos em Deus, dependendo de Deus, Deus age de forma providencial na nossa vida. Basta nós confiarmos em Deus. Quando tudo foge do nosso controle, quando nós olhamos para os nossos recursos, nós não vemos nenhuma possibilidade desses recursos poder nos ajudar diante de situações desesperadoras que enfrentamos na vida. Nós podemos contar com o nosso Deus Todo-Poderoso, porque não há limites para a ação do nosso Deus. Quando tudo parece perdido, Deus mostra o caminho. Quando tudo parece impossível na nossa vida, Deus mostra possibilidades, porque esse é o Deus que nós servimos. Amados, talvez você chegou aqui com alguma dificuldade, com alguma luta, ou talvez esteja enfrentando alguma impossibilidade. Palavra de Deus para o seu coração nessa noite. Palavra de Deus para o meu coração nessa noite. Dependa de Deus. Confia em Deus
sempre. Porque se assim fizermos, nós vamos desfrutar da providência de Deus na nossa vida. Amém? Coloque de pé, vamos orar ao nosso Deus, agradecendo ao Senhor. Coloque a mão sobre o seu coração, vamos orar ao Senhor. Grande Deus e Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado porque nós servimos um Deus todo-poderoso. Um Deus grande, um Deus que não tem limites, um Deus do impossível. Ó Deus, nós queremos desfrutar do impossível, Senhor Deus, se tornando possível na nossa vida. Ó Deus, queremos ver o agir soberano e providencial do Senhor na vida do teu povo. Ó Deus, que o Senhor possa agir, Deus, nas impossibilidades humanas. Ó Deus, que o Senhor possa agir, Senhor Deus, de forma providencial na vida dos teus filhos e das suas filhas aqui nessa noite. Porque nós confiamos em Ti. A nossa confiança não está na nossa força. A nossa confiança não está nos nossos recursos, Pai. A nossa confiança não está nas nossas habilidades. A nossa confiança está no Senhor, que é autor e consumador da nossa fé. E nessa noite nós reafirmamos isso, Pai. Nessa noite nós reafirmamos a nossa fé e a nossa confiança em Ti. Não deixa a gente esquecer desses princípios, Pai. Estamos sujeitos a falhar, mas o Senhor nunca falha. Por isso precisamos confiar no Senhor, firmar os nossos passos em Ti somente. Porque o Senhor é a nossa segurança. O Senhor é a nossa rocha segura, o nosso rochedo forte. Somente o Senhor tem a resposta certa quando nós não temos respostas. Só o Senhor sabe o caminho quando nós não sabemos o caminho, Pai. Assim como o Senhor ajudou Davi a restituir, a resgatar tudo aquilo que havia perdido. Ó Deus, mostra, Senhor Deus, o caminho para o teu povo, para que o teu povo possa desfrutar do agir providencial do Senhor na vida deles. Fica conosco, Senhor Deus, e abençoa o teu povo, e que possamos, na nossa caminhada cristã, desfrutar cada dia mais do agir providencial do Senhor nas nossas vidas. E assim oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem estar sentados. Mais uma vez fica a minha gratidão pela oportunidade. Que Deus continue abençoando essa igreja. Amém? Pastor Sérgio vai ficar aqui um pouquinho. Eu queria que a igreja ficasse em pé agora, amém? Irmãos, que palavra que o Senhor nos trouxe aqui nessa noite. O Espírito de Deus se faz presente aqui nessa noite. Eu sou grato a Deus pela vida do pastor Sérgio. E eu queria, como faço parte desta igreja, e você também que conhece o pastor Sérgio Dário, eu queria que você levantasse a sua mão aqui para frente agora. Nós não podemos deixar o pastor Sérgio Dário sair daqui sem nós não liberarmos uma palavra de bênção sobre a vida dele, sobre o seu ministério, sobre a sua família. Porque Deus usou a boca desse homem aqui nesta noite para falar no nosso coração. Eu tenho convicção no meu coração que tem pessoas aqui dentro nesta noite que estão enfrentando, estão passando por limites da sua vida e que estavam aqui nesta noite dependendo de ouvir uma palavra dessa. E eu quero testificar no meu coração para o pastor Sérgio Dário que eu sou uma dessas pessoas. Deus falou profundamente o meu coração aqui nesta noite, pastor Sérgio. Como o Espírito Santo de Deus conhece os nossos limites. E eu saio daqui nesta noite grandemente confiante no Deus que eu sirvo. Porque eu não só aprendi, mas eu entendo que depender de Deus é levantar todo dia e entregar nossa causa a Ele e saber que só Ele pode fazer todas as coisas. Levanta sua mão agora aqui para frente. Vem cá, Edson. Eu queria que você orasse pelo pastor Sérgio, sua família, seu ministério, porque nós temos que abençoar a vida desse homem.
por essa palavra tão maravilhosa no físico nessa noite. Uma palavra que nos dá ânimo, Pai, nos dá esperança de cada dia confiar mais no Senhor. Deus, eu coloco a vida, Deus, que passa o sangue, pastor, dedica a Deus a tua bênção, a tua proteção, o teu amor, a tua graça, a tua misericórdia sobre a vida do teu filho, Pai. E assim toda a sua casa, toda a sua família, Pai. Deus abençoe também a igreja, abençoe, Deus, aqueles que ouvirem esta palavra e vai colocar em prática a fé, o amor do Senhor, Pai. Porque nós sabemos que não devemos confiar em nada a não ser esse Deus Todo-Poderoso que tem nos ajudado, que tem cada dia nos levantado, que tem cada dia nos dado força para a nossa vida, Pai. Deus, muito obrigado, Pai, por esta palavra maravilhosa que ouvimos nesta noite, por esse presente do céu, o Senhor trouxe para cada um de nós. Nós queremos aqui louvar e agradecer ao Senhor e abençoar, Deus, o pastor Sérgio e toda a sua casa e também toda a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas para Jesus, irmão.